Hoje a gente está aqui para falar principalmente sobre produtividade, mas a gente vai citar criatividade, organização também. E eu queria começar com 3 dicas bem práticas assim, para a gente colocar no nosso dia a dia quando a gente está falando sobre esse tema. Mas acho que antes de a gente falar de qualquer dica, qualquer hábito, qualquer hack de produtividade, criatividade e organização, é importante dizer que isso é diferente para cada pessoa, não tem fórmula de bolo. Não é, vou falar que você deve fazer isso vai funcionar para você. O importante, quando você fala de desenvolvimento pessoal, é você fazer aquilo que você sente bem. E você está sentindo bem nessa rotina que você está? Não? Então vamos melhorar. Você está se sentindo bem com uma dica que eu coloquei aqui? Não fez tanto sentido para mim. Beleza, ótimo. Não é para fazer sentido para todo mundo. Mas o processo de melhorar pessoalmente em todos os aspectos que você vê na sua vida que devem ser melhorados, ele é muito interno, é muito de autoconhecimento e entender o que faz sentido ou não para você. Primeiro ponto que eu queria comentar com vocês aqui é: foque mais no processo do que nas tarefas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ao invés de você falar, eu quero ler um capítulo de um livro por dia, você colocar para ler, por exemplo, 30, 20 minutos desse livro. Por que isso é importante? Porque para a gente criar um hábito saudável, a gente tem que fazer ele por várias vezes. Quando a gente coloca, eu quero ler um capítulo por dia, eu vou ler um capítulo de um livro por dia. Se você está sem tempo, ou hoje eu só tenho 10 minutinhos para ler, você não consegue ler esse capítulo, você acaba falhando. E no processo de criação de hábitos, quando você falha, nesse processo como um todo, isso é muito, muito ruim para sua mente, para esse processo e para a segmentação e criação dele dentro de você. Assim. Quando a gente fala, eu preciso ler 30 minutos por dia de um livro, quando eu foco no processo, que é esse tempo que eu estou gastando com uma determinada atividade, a gente sempre vai estar progredindo. E isso é importante porque o progredir se eu ler um capítulo nesses 30 minutos, se eu ler 2 ou se eu ler meio, eu estou lendo e isso está virando um hábito para mim, de transformar a leitura em prática. Falando da segunda dica bem prática, não sei se todo mundo conhece, mas existe uma técnica que chama técnica do Pomodoro. Técnica do Pomodoro basicamente é você quebrar suas atividades em pequenas frações de tempo de 25 minutos. Ou seja, ao invés de eu focar em estudar por 1 hora seguida, eu foco por 25 minutos, daí eu descanso 5, 4 ou 3 minutos, depois foco mais 25 minutos e por aí vai. Por que isso é importante? Porque 25 minutos você consegue focar em qualquer coisa chata que você quiser. Então eu faço isso tanto para as coisas legais que eu tenho vontade e são meus hobbies, porque é um processo que eu estou focando e estou descansando, focando e descansando, e isso é importante no processo de aprendizagem. Uma referência legal aqui é vocês fazerem um curso chamado Learning How to Learn, do Coursera. Ele é gratuito e ele ensina muito bem como que seu cérebro trabalha nesses pequenos ciclos de aprendizado e descanso. Mas o importante dessa técnica é você focando nesses 25 minutos, você vai estar progredindo em uma atividade, não vai estar cansando sua mente de maneira absurda. Então, para algumas pessoas funciona 25 minutos, descansa 5, 25, 5 e depois descansa um pouquinho mais. Para outros funciona esticar um pouquinho nessa quantidade de tempo necessário para focar. E para outras não, assim, esse método não funciona de maneira alguma. Então, testa para você o que funciona. O importante é que você sempre tenha momentos focados e momentos desfocados, para que o processo de aprendizagem seja bem construído em qualquer coisa que você quiser fazer. Para tangibilizar esse assunto, não sei se vocês conhecem o TED, que é uma conferência anual de palestras que Bill Gates e várias outras grandes personalidades já fizeram uma palestra nessa conferência. Eles limitam o tempo de palestra de cada uma dessas pessoas de 18 a 22 minutos ali, que é um tempo mínimo que alguém sentado numa plateia consegue prestar atenção sem muita necessidade de dinâmicas e fazer alguma interação ali, sendo só direto ao ponto. Se você quiser pesquisar um pouquinho a mais sobre esse tema, só coloca no Google, dá um Google em técnica do Pomodoro que você vai conseguir ir bem a fundo. Agora, viajando pra caramba aqui, o ponto que pra mim é o mais legal, que eu aprendi recentemente, é faça um diário mental. Ao longo do dia a gente é bombardeado de notícias, a gente lê um tanto de coisa, conversa com um tanto de gente e nossos pensamentos eles ficam a milhão, assim. Eu quando vou dormir, eu quando vou meditar, eu paro, eu quero descansar ali, acaba que eu não consigo focar em uma determinada coisa porque tem um tanto de pensamento que me gera determinadas ansiedades e eu fico vagando aí, isso me incomoda muito, Quando eu comecei a fazer esse diário mental, que é basicamente você separar 20 minutos do seu dia, ou 30, ou 10, quantidade de tempo que você tiver, e parar,
focar, eu geralmente coloco uma música ambiente assim no meu fone de ouvido e eu entendo o que meu cérebro está querendo saber, o que está acontecendo comigo. Aí eu fico, tem tal coisa que não está funcionando tão bem, eu não estou investindo dinheiro da maneira que eu queria, meu trabalho eu não estou entregando tanto que eu queria, não estou estudando, algumas coisas assim que a gente pensa no dia a dia, eu paro e escrevo tudo que eu estou pensando. Esse momento é importante para mim porque, primeiro, eu estou colocando no papel aquilo que está mais gerando ansiedade. Segundo, que eu consigo desenvolver cada um desses pontos. Então, eu não estou estudando quanto que eu queria, eu não estou conseguindo dedicar para o trabalho tanto que eu queria, e coisas mais detalhadas em cima disso aí, eu posso falar, por que eu não estou fazendo isso? Mas se eu não estou fazendo isso, o que eu posso fazer? Então, por que é importante para mim fazer esse download dos meus pensamentos e escrevê-los em algum lugar, seja num diário, seja num papel, enfim. É importante porque, primeiro, eu entendo se realmente eu devo preocupar com aquele meu pensamento, se é só um ponto superficial ou se realmente é um ponto que eu preciso aprofundar. Segundo, eu consigo desenvolver ideias e soluções para aquilo que eu estou pensando. Então, dando um exemplo prático disso, eu estava incomodado com a quantidade de investimento que eu estava tendo. Eu estava sendo abaixo do que eu queria. Então, isso estava me gerando uma ansiedade. Coloquei no papel, comecei a entender por que eu estava fazendo aquilo, como que eu posso mudar, e eu saí daqueles 20 minutinhos com uma ideia e com um plano estruturado para os próximos 6 meses, assim. Então, é muito prático, muito legal e te ajuda a diminuir principalmente sua ansiedade em relação aos seus pensamentos.